Turma, a partir de agora, a Rede Brasil de televisão com a gente aqui no programa. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Nós vamos com você a partir de agora no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco era Cofrio, temperada, suculenta, essa é a melhor do Brasil, gente, um sabor deliciosamente Cofrio. Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida, 35266166 é o telefone do Hospital Evangélico de Cachoeiro, tecnologia de ponta, os profissionais preparados para aquele atendimento humanizado que você e sua família merecem. Hospital Evangélico de Cachoeiro. Juninho, semana boa, né? Boa, boa. Essa... Semana passada foi melhor, né? Porque eu fiz cursilho, então... Semana passada você fez? Fiz cursilho, fiz no final de semana. Eu achei que você fosse se afastar da igreja depois que virou vereador, mas não, né? Mas por quê? Eu não. Sei, a vida de vereador ia te tirar um pouco de tempo, mas não. Não, tem que ter tempo para Deus, é claro. Você começou no cursilho esse ano? É a primeira vez que eu fiz cursilho. Nunca tinha feito cursilho, não. Ah, é? Não. Ano passado me convidaram para poder fazer o cursilho, mas por conta da eleição não tinha como conciliar. E aí É a primeira vez que você... É a primeira vez. Aí eu consegui conciliar para esse primeiro agora. O que está acontecendo com a economia mundial? Muita coisa, mas de quê? Não, a economia mundial é preocupante para todo mundo, né? Sim. Não é uma coisa de agora, mas é uma coisa que hoje todo mundo se preocupa e já tem gente, já achando que tem que acontecer aquele sistema, como é que é o nome que fala? Nova era? Não, nova... A nova ordem mundial, não? Nova ordem mundial. Já tem gente achando que tem que ter... A nova ordem mundial tem que acontecer. Já tem umas agendas aí da ONU, né, para poder mudar. Isso vai acontecer? Você tem estudo sobre isso? Tá acontecendo já, né? A Agenda 2030, muitos países já está bem avançado, né? No Brasil, a Agenda 2030 está bem avançada em algumas questões. É claro que ela só não consegue avançar por conta da população, que é uma população muito conservadora, né? Mas para os governos, né, já está bem avançando. Agora, você falou da questão internacional... Da crise econômica internacional. Também. E aí é um ponto importante porque nós estamos tendo no Brasil uma reunião dos países da América do Sul. Sim. Né? Estão reunidos em Brasília e a gente tem visto alguns posicionamentos, né? Não só do presidente Lula, mas também dos outros presidentes aqui da região. O Lula, ele está sendo presidente num outro momento da história do Brasil e da história do mundo. Né? O Lula foi presidente em 2003, no momento em que a China ela estava numa crescente muito grande. Essa sua fala é interessante, porque o Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele teve uma fala essa semana que eu achei muito interessante a fala dele. Ele dizia o seguinte: olha, o Lula tem que entender que a gente está vivendo um outro momento. É isso aí. Ele precisa entender que aquilo que ele viveu ali atrás... Aquilo não existe mais. É outro momento, que não é uma questão só do país, não. É uma questão mundial. A gente está vivendo outro... Pois é. E aí, o Lula, em 2003, ele era um presidente com a China, num crescimento astronômico, né? Era 10, 11, Sim. 15% ao ano. Só que a China ainda ela não era vista como um contraponto dos Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos estavam acabando de sair, tinha 10 anos que tinha saído da Guerra Fria. Então, era muito recente esse contraponto com a Rússia que estava pacificado, né? Havia uma paz generalizada no mundo, vamos colocar assim. O problema deles era o Iraque naquele momento. Só que a China começa a crescer naquele momento e isso é bom para o Brasil e para o mundo todo, porque o crescimento chinês faz com que aquele país de 1 bilhão de pessoas comece a comprar do mundo todo e comece a vender para o mundo todo. O Lula, naquele momento, ele conseguia ter uma boa relação com os Estados Unidos, uma boa relação com a China e conseguia exercer naquele momento um certo protagonismo na América do Sul. Ele conseguia, isso era fato. Só que, com o passar do tempo, o que acontece? A China passa a ter uma posição estratégica no mundo
de ser o maior parceiro econômico de muitos países. De muitos países. Desbancando os Estados Unidos. O que acontece? Isso inclui o Brasil. Isso inclui o Brasil. Hoje o nosso maior parceiro econômico é a China. O que acontece? Os Estados Unidos começam a olhar a China como uma ameaça econômica. Então, hoje, qual é o cenário hoje? Hoje não é o cenário mais de países emergentes. Hoje é o cenário de países em conflito. Em uma tensão, uma guerra fria. Estados Unidos, China e Rússia está nesse meio. Só que a Rússia, por enquanto, está numa guerra quente com a Ucrânia. Sim. Então está um pouco fora dessa jogada, mas continua ali. Porque nenhum desses três se gostam. Né? Os Estados Unidos não se dá bem com a China, não se dá bem com a Rússia. A Rússia não se dá bem com os Estados Unidos e suporta a China, né? Para poder combater os Estados Unidos. Mas também não gosta, não. E aí nós temos o Lula querendo... Porque a gente fala que teve um momento de uma onda conservadora no mundo, mas agora a esquerda voltou ao poder. Contudo, na América do Sul, você tem Paraguai, Uruguai Uruguai e a Colômbia, que não seguiu o caminho de partidos de esquerda no poder. Eles continuam com presidentes de direita. Só que você tem o Chile, o Brasil e a Venezuela, que ainda mantém governos muito fortes de esquerda. E o Lula, ele tenta a todo momento colocar um protagonismo para o Maduro, que o Maduro já não tem mais. O Lula já não tem mais essa liderança para conseguir introduzir o Maduro, a ponto de... Aí a gente volta na questão mundial. Hoje o Brasil que tem a presidente do BRICS, que é Dilma, né, a indicação do Brasil. Ela é presidente do Banco do BRICS. O BRICS, o que é o BRICS? É aquele bloco que até então era um bloco de parceria econômica entre Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. O Lula já quer colocar a Venezuela. O que os parceiros dele, aqui da América do Sul, vê com isso? Né? Porque os países aqui da América do Sul que estão um pouco mais à direita, o presidente do Chile, que nem é de direita, é de esquerda, o presidente do Chile, o presidente do Paraguai, falaram com o Lula que eles não querem isso, eles não querem que o Lula pegue um protagonismo que ele não tem mais. E aí nós estamos hoje vivendo esse Lula que quer voltar a essa cena internacional, só que ele se perdeu no tempo. Ele continua achando que nós estamos em 2003. 20 anos se passaram. 2023 é outra história. Sim, ele não tem mais o protagonismo na Europa. Quando ele foi lá em Portugal, ele não teve mais o mesmo ovacionismo. Ele não tem mais o Obama que diz que ele é o cara. Né? Hoje o Biden sequer atendeu ele quando ele fez a visita institucional aos Estados Unidos. O Brasil hoje, ele não é mais a bola da vez como era um tempo atrás. Não é mais. O Lula não é mais o cara do Obama. Agora, voltando, o que isso mexe na economia? O que isso mexe? Vamos lá. Isso... porque acontece... A maior parte da... É preciso falar disso, isso. Nós estamos falando do preço do arroz, do feijão, nós estamos falando do emprego, nós estamos falando disso. E o que isso impacta? Por quê? Esse movimento é para gerar uma discussão. Uma discussão. A moeda internacional utilizada por esses países. Hoje a moeda internacional, a moeda do comércio internacional é o dólar. Isso. Toda essa movimentação é para se chegar a um ponto de dizer, não, nós não usaremos mais o dólar. Nós usaremos o ien, que é o chinês, ou usaremos outra moeda. E por que isso já vem sendo falado publicamente. Já vem sendo falado. Por que isso é um problema? Por quê? O dólar, querendo ou não, ele tem uma estabilidade muito grande. Né? A gente pode ver aí. Quando a gente fala de preço, a gente sempre usa o dólar, porque o dólar ele sofre muito pouca variação inflacionária. Sim. As outras moedas não. O real, o ien, eles sempre variam muito. A segurança que o mundo tem é no dólar. É no dólar, é no dólar. Por que existe essa tentativa de se fazer uma mudança de moeda? É justamente para poder tirar esse protagonismo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, que é o que emite dólar, é ele que possui, de certa forma, soberania sobre essa moeda. Quando você passa isso, por exemplo, para o ien, você vai dar isso para o governo chinês. E aí você tem um impacto direto
no preço das coisas. Por quê? Porque você vai passar a ter produtos que vão ser precificados por dólar, produtos precificados por ien, e você vai começar a ter uma inflação internacional que não existia até agora. Então, olha só o impacto que essas reuniões e que essas tentativas de se colocar questões políticas pessoais, né, à frente das questões econômicas, pode impactar no arroz e no feijão. Por quê? A partir do momento que você tiver variações de preço internacional, o preço nacional ele vai variar também. Porque pensa, uma pessoa que vende no Brasil a $1, se no mercado externo esse preço tiver $3, o cara deixa de vender no Brasil para poder vender no mercado externo. O que faz ele vender no mercado interno também? É colocar o preço igual ao mercado externo. Então, o preço de exportação, ele mexe muito com o preço aqui. Uhum. E isso tudo engloba essas questões que hoje estão sendo discutidas aí em Brasília. Na sua visão, para onde nós estamos indo? Que caminho é esse? Onde é que nós vamos chegar ali na frente? Porque é uma incógnita, né? O mundo, a impressão que a gente tem é que a gente está vivendo uma coisa que ninguém sabe o que está acontecendo. A gente fala muito de guerra da Ucrânia, da Rússia e Ucrânia, mas a Guerra Fria que nós estamos vivendo, o desemprego, a fome, você chega nos países, há muita gente de fome no mundo todo. Para onde nós estamos indo, na sua visão? Você pode ver que eu sempre evito ser taxativo para onde nós estamos indo, porque a história é muito dinâmica. Então, o que eu estou falando até agora é o que a gente está vendo até agora que está acontecendo. São as movimentações, né? Só para poder fazer um adendo de como que o Lula não é mais o mesmo de 2003 e de 2023. Foi votado essa madrugada, né, a MP que mudava a estrutura do governo, né, e quase que não foi aprovado, porque o Lira falou isso também muito bem. O governo não tá, o governo Lula, não é só os ministros, o governo Lula não está sabendo articular com o Congresso, né, e o Lula na época provava que ele queria, teve o mensalão não aconteceu nada. Mas o que eu quis dizer com isso é que é muito complicado a gente fazer uma análise do que está acontecendo até agora, de qual vai ser o resultado. Porque a história ela é muito dinâmica, a história ela pode mudar. O meu medo é o seguinte, o meu medo é ver, porque o Lula tentando ajudar a Venezuela a participar do mercado externo. Por que o Lula está tentando ajudar? Porque ele sabe que existe uma questão humanitária, existe uma questão na Venezuela de econômico, que a Venezuela precisa de ajuda porque ela precisa escapar das sanções econômicas. Então, ele quer inserir a Venezuela em blocos econômicos para ajudá-la. Só que isso, ao mesmo passo, né, não é economicamente favorável para esses blocos econômicos. Eles iriam acabar sendo blocos de ajuda a um país. O que é o meu medo? O meu medo é o Brasil, que já não está mais sendo a bola da vez, perder cada vez mais protagonismo por questões político-ideológicas, por parte até mesmo do Itamaraty ou pelo presidente da República. E outro medo é essas negociações começarem... Nós nos vemos ali atrás com a questão da Argentina também, a Argentina mergulhada numa crise danada, e aí o Bolsonaro chegou a falar publicamente, inclusive, quando foi questionado que, olha, numa aliança com a Argentina, o Brasil perde, só a Argentina que ganha, e ele disse assim, não, mas no casamento é assim mesmo, quando a gente casa com alguém perde e outro ganha, é assim. Não aconteceu ali atrás? Uma cena muito parecida? Mas isso se for numa relação... Porque a gente, quando fala de Venezuela, a gente tem aquela questão, né? Não, mas veja bem, uma situação muito parecida. Mas numa questão bilateral, tudo bem. Agora, não estou falando de uma questão bilateral, é uma questão de um bloco, né? O bloco não é só um que... Porque o que eu estou querendo dizer é que o Lula, ele não é mais o líder desses blocos. Antes, o Brasil ele era o líder do bloco aqui da... O presidente do Paraguai falou muito isso, né? Ele falou muito isso, que antes tinha o bloco Pro-Sul, depois virou o Unasul, aí é o Mercosul. Falou, é tanta associação, a gente não quer associação. Mas a gente não está trazendo... A gente quer bloco. A gente não está trazendo isso muito só para o nosso terreiro.
E a economia ela é muito maior do que isso, é muito mais do que a economia mundial, é muito mais do que a ação do Lula. Não, tudo bem, mas é muito maior mas do que... mas eu estou vendo o que vai funcionar para o Brasil, não. Eu estou olhando para o Brasil. Entendi. O que vai acontecer nos outros países tem questões particulares ali de cada país que eu não conheço. Eu estou vendo aqui para o Brasil. Mas aí é o seguinte, uma crise mundial, ela vai, é isso que atinge a gente. Não, né? tudo bem, mas... O que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia está atingindo a gente aqui. Atinge a gente aqui, só que eu não estou falando dessas questões. O que está acontecendo nos Estados Unidos atinge a gente aqui. Nós começamos a nossa conversa aqui, o que está acontecendo na China, né? Que a China continua crescendo, não cresce do jeito que crescia mas a China continua tendo o protagonismo dela. Isso, menor do que tinha, mas continua. E isso está interferindo aqui. Mas aí que está. É interessante para a China fazer essas movimentações? É interessante para a China que o Brasil... Porque é o que eu estou querendo dizer. O Brasil ele tem o mesmo protagonismo aqui na América do Sul que ele tinha há 20 anos atrás. E isso tudo impacta. Antes, o Brasil ele era uma potência aqui porque ele tinha boas relações com ambos os países. Hoje não é mais a mesma coisa. Hoje é a China que manda. O Brasil já foi potência também. O Brasil já foi potência também. O Brasil já cresceu desse jeito. O Brasil hoje não cresce mais como ele crescia antigamente. O Brasil já cresceu 7%. Né? Hoje o Brasil já não cresce mais da mesma forma. Hoje o Brasil não tem mais o poder de fazer... O Brasil está falando de fazer investimento na Argentina. Mas no mundo quem cresce? No mundo quem cresce? Hoje está difícil. Exatamente. Hoje está difícil. Aí a gente volta lá no começo da nossa hoje nós estamos vivendo aquele momento de... Como é que foi falado no ano passado? É porque tem momentos em que cada um cresce um pouco, outro cresce menos. Nós estamos num momento de retração no mundo, né? A economia mundial está retraída, ela não está crescendo, ela está agarrada. Né? Dificilmente você vê um país que está despontando. Não está acontecendo isso no mundo, né? E isso também é um fato perigoso, porque se a economia está retraída, né, os países eles têm que se fortalecer internamente e se fortalecer em blocos, e não tenta... Esse passo que o Lula está dando. Por que eu estou falando muito do Brasil? Porque é o que vai impactar a gente também e vai impactar. Esse passo que o Lula está dando de novo financiar a Argentina, de novo financiar a Venezuela, de novo financiar outros países que estão em crise, o Brasil não está mais na mesma potência para poder financiar países em crise. Nós estamos vivendo uma crise. Isso pode gerar uma bola de neve que lá na frente vai estourar para todo mundo, como estourou há um tempo atrás. Né? A gente não pode mais ficar financiando o governo argentino e o governo venezuelano. A gente não tem dinheiro para isso. A gente não tem dinheiro para poder pagar as nossas folhas de pagamento. Nós estamos tendo aí rombos e mais rombos para poder pagar. O mundo está sendo preparado realmente para a nova ordem mundial? O que eu imagino que talvez está sendo preparado o mundo? Foi falado isso há 3 ou 4 anos atrás, que é o tal do grande reset. O que é o tal do grande reset? Nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos ter tempo para falar disso, né? Nós temos 2 minutos para você falar. O que é essa nova ordem mundial? A nova ordem mundial é o seguinte... Estou falando que você vai começar hoje, aí semana que vem, mas tá dentro desse grande reset. Para falar disso. O que é o grande reset? Só para as pessoas entenderem. O grande reset é o seguinte... um grupo de cientistas, né, e especialistas do mundo acreditam que o mundo vai entrar em colapso ambiental, colapso social, humanitário. Então, para que não aconteça esse colapso, precisa dar um grande reset, ou seja, precisa que uma governança global, que pode ser através da ONU ou não, ela comece a ditar como que vai ser feito as relações econômicas, sociais, políticas dos países. E essa governança global tem como primazia a destruição da soberania dos países. Isso é um ponto perigoso. Seria um governo... É um governo global único ditando as regras. Hoje, basicamente, a gente está caminhando para isso. Uma igreja única, aí o Sherry quer que seja presbiteriano, você quer que seja católico, não sei como é que vai ser essa confusão. Pensa assim, a OMS ela já meio que caminhou para esse sentido. O que a OMS dizia, todos os países tinham que seguir. Não é bem assim. Né? Uma gestão, a soberania, ela está justamente pautada em que o país ele tem poder sobre o seu território. Né? O que não é o que essa governança global quer. Vamos falar disso semana que vem? Vamos falar disso? Eu acho que esse é um tema que vale a pena discutir, debater, falar sobre isso, porque
isso o mundo já fala abertamente sobre... Não falava há muito tempo. Não falava muito, não. Era um negócio... Era escondido. Aqui, obrigado, tá? Obrigado, um abraço para você e um dia abençoado. Vamos marcar 9h20, semana que vem. 9 horas, tá bom. Um abraço. Turma, fechando nosso programa hoje. Para você, um grande beijo. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Brasil.